A Operação Lava Jato representa um dos maiores escândalos de corrupção da história moderna. Tudo começou em 2014, como uma investigação aparentemente rotineira de lavagem de dinheiro em um posto de gasolina em Brasília, a capital do Brasil. No entanto, rapidamente se transformou numa teia complexa de subornos, propinas e manobras políticas que envolveram algumas das figuras mais poderosas do país, tipo um verdadeiro queijo suíço de irregularidades. A investigação revelou um esquema sofisticado envolvendo a gigante estatal do petróleo, a Petrobras, conglomerados da construção civil e políticos de alto escalão de todo o espectro político. Os procuradores alegaram que bilhões de reais foram desviados por meio de contratos superfaturados, com uma parte dos fundos utilizada para financiar campanhas políticas e encher os bolsos de funcionários corruptos. Uma verdadeira farra com o dinheiro público. A Lava Jato causou uma verdadeira comoção na sociedade brasileira, abalando a confiança do público em seus líderes e instituições. Parecia que o Brasil tinha caído do cavalo. Levou à prisão e condenação de políticos proeminentes, executivos de empresas e até ex-presidentes, mostrando que ninguém estava acima da lei. O escândalo expôs a arraigada cultura de impunidade e corrupção que há muito assolava o Brasil, desencadeando um debate nacional sobre responsabilidade, transparência e o Estado de Direito, uma verdadeira faxina na política brasileira. No dia 4 de março de 2016, a Operação Lava Jato entrou em uma nova e explosiva fase com o lançamento de sua 24ª etapa, codinome Operação Aletheia. Esta fase marcou uma escalada significativa na investigação, pois visava diretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, popularmente conhecido como Lula. Lula, uma figura carismática e influente que serviu como presidente de 2003 a 2010, foi por muito tempo considerado intocável. Ele continuou popular entre muitos brasileiros, particularmente a classe trabalhadora, que o creditava por tirar milhões da pobreza durante sua presidência. No entanto, a Operação Aletheia tinha como objetivo descobrir se Lula havia se beneficiado do esquema da Petrobras durante seu mandato. Os promotores alegaram que Lula recebeu pagamentos e favores ilícitos de empreiteiras envolvidas no escândalo, incluindo a reforma de um apartamento triplex à beira-mar no Guarujá, São Paulo. Eles argumentaram que esses benefícios constituíam subornos em troca de favores políticos e influência. Em uma ação altamente controversa, no dia 4 de março de 2016, a Polícia Federal usou um mandado para conduzir Lula coercitivamente para interrogatório, como parte da Operação Aletheia. Essa tática, conhecida como condução coercitiva, permite que as autoridades obriguem indivíduos a comparecer para interrogatório, mesmo que não estejam formalmente presos. A decisão de usar a condução coercitiva contra um ex-presidente foi sem precedentes na história do Brasil e gerou indignação entre os apoiadores de Lula, que a viram como um ataque político. Eles acusaram os procuradores de abuso de autoridade e de usar a investigação para atingir Lula por motivos políticos, lembrando o clima tenso das diretas já. As imagens de Lula sendo escoltado pela polícia dominaram os noticiários, polarizando ainda mais o país, tal qual um fla-flu decisivo. Seus apoiadores saíram em sua defesa, enquanto seus detratores comemoraram o que consideravam uma prestação de contas há muito esperada. Este evento marcou um ponto de inflexão tanto na investigação quanto na política brasileira, aprofundando as divisões existentes na sociedade, como um verdadeiro racha na torcida. No centro das alegações contra Lula estava o triplex do Guarujá, um luxuoso apartamento à beira-mar que, segundo os promotores, teria sido reformado e mobiliado para Lula e sua família pela gigante da construção OAS, uma das empresas envolvidas no escândalo da Petrobras. Os promotores apresentaram provas de que a OAS comprou o apartamento e realizou extensas reformas,
supostamente como uma troca de favores pela influência de Lula na obtenção de contratos para a empresa com a Petrobras. Eles também apontaram para o relacionamento próximo de Lula com executivos da OAS como prova de seu envolvimento no esquema. Lula negou veementemente as acusações, sustentando que nunca foi dono e nem sequer visitou o triplex. Ele argumentou que o apartamento pertencia à OAS e que sua família apenas considerou comprá-lo, mas acabou desistindo, apesar das negativas de Lula. Em 12 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro, que presidiu os casos da Operação Lava Jato em Curitiba, considerou Lula culpado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em conexão com o caso do triplex do Guarujá. Ele condenou Lula a 9 anos e meio de prisão. Lula recorreu da condenação, mas ela foi mantida por um tribunal superior em janeiro de 2018, e sua sentença foi aumentada para 12 anos e 1 mês. Em abril de 2018, após esgotar seus recursos, Lula foi obrigado a começar a cumprir sua pena de prisão. A prisão de Lula causou uma onda de choque no Brasil e no exterior. Seus apoiadores viram isso como uma tentativa politicamente motivada de impedi-lo de concorrer às eleições presidenciais de 2018, onde ele era o franco favorito. Eles argumentaram que as provas contra ele eram frágeis e que ele foi vítima de uma caça às bruxas judicial. A prisão de Lula aprofundou as divisões políticas na sociedade brasileira, com seus apoiadores indo às ruas em protesto e seus detratores comemorando sua queda. O país ficou profundamente polarizado, com ambos os lados acusando o outro de minar a democracia. Em uma reviravolta significativa, em 8 de novembro de 2019, após passar 580 dias atrás das grades, Lula foi libertado da prisão. Sua libertação ocorreu como resultado de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional prender condenados antes de esgotarem todos os seus recursos. A decisão, que teve amplas implicações para o sistema judiciário brasileiro, afetou milhares de detentos que haviam sido presos após condenações em tribunais inferiores, mas ainda tinham recursos pendentes. Foi saudada como uma vitória para o devido processo legal e a presunção de inocência pelos apoiadores de Lula e grupos de direitos humanos. Embora a libertação de Lula não tenha anulado sua condenação, permitiu que ele retomasse suas atividades políticas e participasse da vida pública. Ele saiu da prisão como um símbolo de resistência para seus apoiadores, que continuaram a defender sua inocência e denunciar o que consideravam uma perseguição política. Em um desenvolvimento surpreendente, em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou todas as condenações contra Lula relacionadas à investigação da Operação Lava Jato, decidindo que a Vara de Curitiba, onde o juiz Moro presidiu os casos, não tinha jurisdição para julgá-los. O Supremo Tribunal Federal concluiu que a jurisdição da Vara de Curitiba era limitada a crimes diretamente relacionados à Petrobras e que as acusações contra Lula, embora decorrentes da investigação mais ampla da Operação Lava Jato, não se enquadravam nesse âmbito. A decisão invalidou todas as provas coletadas contra Lula nesses casos, tornando-o um homem livre perante a lei. A anulação das condenações de Lula causou grande repercussão no Brasil, reacendendo o debate sobre corrupção, responsabilização e o legado da Operação Lava Jato. Os apoiadores de Lula comemoraram a decisão como uma vitória retumbante contra o que consideravam uma perseguição política. Eles argumentaram que isso provou a inocência de Lula desde o início e restaurou seus direitos políticos. A Operação Lava Jato, apesar de seus aspectos controversos e da anulação de algumas condenações de alto perfil, deixou uma marca indelével na sociedade brasileira e em suas instituições. Ela expôs a cultura de corrupção profundamente enraizada que há muito assolava o país, levando a pedidos de reformas abrangentes. Pense no jeitinho brasileiro, que agora, depois da Lava Jato, está sendo questionado. A investigação,
levou a mudanças significativas nas leis de financiamento de campanhas, aumentando a transparência e limitando as doações de empresas a partidos políticos. Também levou à criação de novos mecanismos anticorrupção e fortaleceu a capacidade dos órgãos de segurança pública de investigar e processar crimes financeiros complexos. É como se a Lava Jato tivesse dado um choque de gestão no sistema. No entanto, o legado da investigação permanece complexo e contestado. Uma verdadeira pizza, como se diz por aqui. Os críticos argumentam que ela foi marcada por excessos da acusação, perseguição seletiva e desrespeito ao devido processo legal, principalmente no caso do Lula. Eles apontam para casos de ativismo judicial e o uso de táticas investigativas questionáveis, como delações premiadas e vazamentos para a mídia, que podem ter comprometido a integridade do processo. Será que foi mesmo justiça ou só uma pegadinha do judiciário? A Operação Lava Jato e suas consequências representam um capítulo decisivo na história do Brasil, expondo os desafios profundamente enraizados do país com a corrupção, a impunidade e o equilíbrio de poder. O legado da investigação permanece um tema de intenso debate, com apoiadores elogiando seu papel no desmantelamento de poderosas redes criminosas e críticos, questionando seus métodos e impacto no Estado de Direito. A anulação das condenações de Lula marcou uma virada significativa na saga, levantando questões sobre a justiça e a imparcialidade do sistema judiciário. Também destacou as divisões políticas persistentes na sociedade brasileira, enquanto o país continua a lidar com as consequências da investigação. A Operação Lava Jato serve como um forte lembrete da importância de um judiciário robusto e independente, da necessidade de transparência e responsabilidade na vida pública e da fragilidade das instituições democráticas diante da corrupção e do abuso de poder. As lições aprendidas com este período tumultuado continuarão a moldar o cenário político e judicial do Brasil nos próximos anos.